capítulo 1176 chegou e com ele temos grandes momentos, mas principalmente uma revelação que quebra um pouco alguns conceitos pré-estabelecidos e faz a gente teorizar bastante. Mas antes disso, temos essa capa comemorativa maravilhosa aqui, que faz inclusive referência a uma capa lançada em 2000. E obedecendo essa mesma capa, o One Piece Live Action fez a mesma coisa em um cartaz promocional para a sua segunda temporada que está prestes a chegar. E além disso tudo, essa capa comemorativa é mais do que especial porque o One Piece oficialmente se tornou a história em quadrinhos mais vendida do mundo. Conseguiu finalmente ultrapassar Super-Homem com vendas para além de 600 milhões de cópias. E detalhe que estamos falando de uma obra que foi concebida em 97, em contrapartida ao Super-Homem, que passou na mão de diversos autores e que é um personagem que foi concebido na década de 30. Então estamos falando aqui de um dos feitos mais bizarros do mundo literário como um todo. O que Eiichiro Oda conquistou aqui é algo absurdo. E vindo me retratar aqui rapidinho, nem todo mundo viu, né, o vídeo do Rock Lee, onde eu disse sobre a situação, mas se você sentiu falta do capítulo 1175, que não houve análise aqui no canal, é porque quando lançou o capítulo eu tava me recuperando de uma cirurgia de siso, mas agora está tudo bem, tá tudo normalizado, eu voltei. Então infelizmente esse capítulo ficou sem análise, mas né, não vai matar ninguém. Sem mais delongas, bora pra análise. O capítulo começa de onde o outro terminou, né, com o Loki na sua forma de Nidhogg, esse dragão imenso, fazendo seu ataque, mudando o cenário de todo esse jogo de Elbaf. E nesse momento vamos para o núcleo de Franky, Bonnie e Lilith, onde a nossa Vegapunk finalmente tira a porra de uma invenção do bolso e mostra que ela ainda pode ser útil, apresentando para nós os CODs, um conversor omnidreno. Então ela diz para Franky perceber toda a energia desse ambiente, tá em todo lugar. E como que você, um inventor, nunca tentou usar algo mais poderoso do que cola? No caso, refrigerante, né? Coca-Cola. E a gente tem esse quadro fofo aí dele com essa cara de confuso com a Bonnie no capacete dele. Será que esse finalmente vai ser o momento que a gente esperava lá em Egghead, do Franky ter, né, o seu momento, ter a sua conversa com o Vegapunk? Afinal, o Franky passou o time skip na terra natal do Vegapunk, então a gente esperava mais interação entre os dois, mas Egghead foi muito corrido, tudo aconteceu muito rápido, mas tomara que aqui eles tenham tempo para conversar e falar sobre as coisas nerds dele. Logo depois disso, vamos para o núcleo dos Chapéus de Palha, que agora estão livres e estão correndo para se juntar à confusão, com exceção de Usopp, que como de praxe está gritando e sendo medroso, não entendendo o porquê de Luffy estar nas costas daquele dragão enorme. E é aquela parada, né? A maneira como o Usopp está sendo tratado faz com que muita gente ache que toda essa mítica de que esse seria o arco do Usopp, o arco onde ele finalmente seria um bravo guerreiro do mar, essas cenas fazem com que as pessoas se sintam mais desmotivadas para com esse personagem. E eu concordo que é sim desmotivador, é sim meio meh, mas Eiichiro Oda sabe melhor do que ninguém o quanto Elbaf significa para o Usopp. O sonho dele está literalmente atrelado à cultura desse país. Então o fato de que desde o início ele é apresentado como essa figura ainda medrosa, depois de tudo que ele passou pelo país de Wano, eles derrubaram imperadores e ainda assim ele continua com isso. Isso é muito bem disposto nos primeiros capítulos, quando o Usopp ele tem medo daquele gato e o Luffy fala pra ele, cara, você com certeza conseguiria lidar com esse gato porque tu tá gritando. Talvez esses quadros mostrando o Usopp medroso de sempre seja uma maneira até do Oda expor pra nós o quanto esse personagem ainda não entendeu talvez aonde esteja e que esse é o momento dele se tornar o bravo guerreiro do mar que ele sempre quis ser. Eu pelo menos acredito muito nisso e talvez essa seja a isca, porque todo mundo já se moveu, já foi pro lugar e o Usopp ficou. É capaz que isso seja um indicativo de que vai ter alguma situação para ele conseguir mostrar sua coragem, para ele talvez mudar um pouco a sua personalidade. Porque vamos combinar, é engraçado o personagem ser medroso, ser covarde e tal,
mas ele faz parte de uma tripulação Yonkou. Eles acabaram de derrubar Kaido e Big Mom, então a gente espera um pouquinho mais, sabe? Enfim, vamos ter fé. A Robin vai correndo em direção ao Jaguar de Sal, que a gente não vê há algum tempo, que ainda tá bem ferido pelos golpes do Sommers, e então vemos que a escola e a biblioteca de Elbaf estão pegando fogo louco, né? Um ato que foi feito na tentativa de salvar as crianças de Elbaf, e aqui a gente vê esse incêndio se alastrando ainda mais. E nesse momento, Nami chega para salvar o dia, utilizando o Zeus bem carregado para ativar uma chuva torrencial. E ela verdadeiramente consegue, utilizando o poderoso Homem Zeus para fazer tal coisa, relembrando para nós o quanto a Nami é apelona com esse bicho aí. Por exemplo, o Crocodile não gostaria de enfrentá-la. Mas nesse momento, o único Cavaleiro de Deus que a gente ainda não conhece tanto, que não deu tanto as caras, finalmente aparece vendo o esforço de Zeus. E então ele convoca um dos bichos de seu pesadelo, o Lindworm, para devorar os Zeus na hora, impedindo a sua chuva e continuando com o incêndio. Essa serpente, o Lindworm, é mais uma criatura mitológica, né, majoritariamente associada com a mitologia nórdica, mas ela aparece em outros tipos de mitologia também, sendo que uma coisa bem curiosa dessa criatura é que às vezes ela morde o próprio rabo e começa a atacar as pessoas como se fosse uma roda, como se fosse aquela cobra Ouroboros, o que eu achei bem interessante. É capaz que ela volte em algum momento pra fazer isso, mas quem sabe. Porém, está na hora da gente ver aqueles squads de Vegapunk em ação. Eles são lançados e começam a sugar todo o fogo para eles. Mas além disso, eles pegam a energia térmica do fogo e convertem em gelo, congelando completamente a biblioteca e a escola e salvando do incêndio. E então, quando Lilith pega esses squads, ela diz: desastres naturais são nada mais do que energia acumulada. Finalmente, uma invenção que mostra o quão foda e o quão revolucionário para esse mundo o Vegapunk é. Inclusive, eu adorei essa frase, né? Tratar algo tão bizarro, tão amedrontador quanto um desastre natural como algo técnico, como um acúmulo de energia que eu posso utilizar, isso mostra a genialidade técnica do Vegapunk, né? De não ver coisas como são, mas sim ver o potencial delas. Eu acho isso muito maneiro nesse personagem. Mas Lilith não acaba sua participação aí, quando ela entrega uma garrafa de Coca-Cola absurdamente cheia e querendo explodir para Franky. Então diz pra ele o seguinte: você é tão bem construído quanto os pacifistas, e quando eu fiquei sabendo que você só usa cola, eu fiquei puta, porque afinal combustível é paixão. E se você tomar esse refrigerante que eu acabei de te dar, seu poder vai explodir. Finalmente, a troca de conhecimento que a gente sempre quis. Nesse momento, Nico Robin fala com Sol, falando para eles chegarem até a biblioteca. E Sol diz que é óbvio que ela tá preocupada, afinal lá contém os últimos livros de Ohara. Porém, Kirigan ouve isso e ordena o seu Lindworm a devorar a biblioteca. Afinal, eles não podem ter esperança. O novo mundo só poderá ser criado quando a história for apagada. Que baita frase e que maneira de expor o objetivo perverso e covarde do governo mundial. Mas isso é interessante porque mostra que o governo mundial, ele quer evoluir, quer chegar a uma nova etapa onde esses resquícios do reino antigo, esse tipo de coisa, não existirão mais, e todo o sangue, todo o destroço que eles fizeram no passado, ninguém mais nem vai saber. Ninguém mais nem vai saber sobre a expressão século perdido. As pessoas só vão aceitar. E é isso que o governo mais quer. Afinal, para eles, pessoas da superfície, do mar, não precisam saber nada a não ser obedecer aquilo que lhes é dito. Afinal, para eles, só eles pensam e só eles são dignos, não é verdade? E mais uma vez eu tenho que citar a série Andor aqui, porque tem um texto muito interessante sobre isso, aonde é dito que esse tipo de regime, esse tipo de tirania, precisa de uma manutenção enorme para sobreviver, enquanto a liberdade, enquanto a democracia é algo simples, é algo intuitivo, você não precisa fazer 1 bilhão de coisas para elas acontecerem. E na tirania você precisa, você
tem que controlar todas as brechas, controlar todo tipo de vazamento. Afinal, você sempre está escondendo alguma coisa. E é precisamente por isso que o governo mundial tá fadado à derrota. Então, para todos nós ficarmos com raiva do Kirigan e encarar ele como mais um Tenryubito de merda, enquanto Jinbe tá preparando seu ataque para lidar com a grande serpente, Kirigan percebe ele e diz: olha, um homem-peixe, a raça mais feia do mundo que me faz querer vomitar. Que bom que estou de máscara. E nesse momento, Sanji ouve ele e diz o seguinte: esse papo de povo escolhido é algo tão típico de dragões celestiais. E depois jura massacrar Kirigan por ter desrespeitado um companheiro de tripulação. Eu acho que essa frase aqui é bem direta, além de ser extremamente atual, né? Todo esse papo de neonazismo, de eugenismo, desse tipo de coisa voltando à tona, né, na nossa sociedade atual. Essa percepção que pessoas são melhores ou piores por causa de etnia, por causa de crenças, por causa de melanina. Eiichiro Oda não faz só um comentário certeiro sobre a situação atual de certos líderes mundiais, mas também entrega ele de maneira coerente, utilizando o Sanji para falar sobre isso. Afinal, o Sanji, como qualquer pessoa de bom senso, despreza dragões celestiais, mas mais do que isso, ele tem o exemplo de casa com seu próprio pai, um homem que tentou fazer de tudo para fazer o ser humano perfeito na visão dele. E o quanto seu pai pode se assemelhar com um dragão celestial, por exemplo. Então eu achei essa fala aqui perfeita e até mesmo didática. Então nesse momento nós vemos um imprevisível trio monstro, Franky, Jinbe e Sanji se preparando, talvez porque agora o verdadeiro trio monstro seja Luffy, Zoro e Lock, né? Quem sabe? Então vemos Franky utilizando seu novo power-up para dar um soco absurdo nessa serpentona, enquanto Jinbe acerta ele de baixo, fazendo que Zeus seja ejetado sem problemas. Ao mesmo tempo que Sanji não só estoura a máscara Tenryubito, aquele aquário, né, do Kirigan, mas estoura a cabeça dele. O cara amassou a cabeça de um cavaleiro sagrado. Isso é pra poucos, amigão. E finalmente é o nosso Sanji tendo o momento que ele merece. O cara foi colocado de lado de maneira absurda, Egghead, só alguns feitos aqui e ali, e agora ele finalmente mostra sua força. Pelo amor de Deus, Oda, não nerfa mais meu Sanji. Nesse momento mudamos para o núcleo da Vila Oeste, onde tá Harujin, Zoro, Jaru, toda essa galera, enquanto eles enfrentam os gigantes transformados pelo Nome Reverse. Porém, depois da exaustão e do poderoso ataque que eles acabaram de se dar, parece que Dory Broggen consegue recuperar um pouco de sua consciência. E nesse momento eles se viram, principalmente para o ancião Jaru, e dizem que de nenhuma maneira eles vão suportar viver com o peso de terem matado o ancião, porque é isso que eles estão incumbidos de fazer no Nome Reverse. Logo, preferimos escolher o nosso final como um guerreiro orgulhoso. E então, com o seu fio de consciência, eles se decapitam, honrando os incontáveis duelos que tiveram em Little Garden, agora dando um fim a essa história, finalmente. E no momento que a gente acha que o Oda criou bolas e finalmente matou o personagem, a gente vê os corpos deles voltando para o Nome Reverse, e ele virando no chão, e então devolvendo Dory Brog sem nenhum ferimento, eles normais de novo. E então nesse semi-painel bem maneiro, mostrando Dory, Brog, Harujin, Stansen e Zoro, eles entendem que se eles morrerem de fato, se eles forem além da regeneração, o Nome Reverse devolve eles como se nada tivesse acontecido e com todas as suas feridas curadas. E para fazer isso, eles precisam cortar a cabeça ou arrancar o coração, né? Algo mais vital nesse sentido, que talvez a regeneração falhe e eles voltem ao normal. Então Zoro, olhando para o exército gigante do Nome Reverse, dá um sorriso maligno, dizendo que ele agora está com pena deles. Enquanto o quarteto gigante, representando a velha guarda e a nova era dos piratas guerreiros gigantes, eles lançam ali uma piadinha que eles até estão magoados de fazer isso, mas infelizmente eles vão ter que sentar a mão nesses caras. Eu acho que ninguém estava esperando essa reviravolta para o poder, né, que é o Nome Reverse. E tenho certeza absoluta que quando todo mundo viu isso, de Dory e Brog sendo, né, reentregues totalmente curados depois de passarem pelo Nome Reverse, a primeira coisa que você pensa é:
puta que pariu, o Shebek está vivo. Afinal, estamos falando de um personagem que passou por um Dome Reverse e foi tirado dele à força pelo Roger e pelo Garp, e ao que tudo indica, isso faria que ele voltasse que nem o Dory Brog voltaram. Porém, a cena, quando aparece, né, os Cavaleiros Sagrados chegando pra matar o Shebek, ele já saiu do Dome Reverse, ele não tá mais transformado, ele não tá mais com as asas, com os chifres, e eles matam ele nessa forma. Sendo que se naquele momento ele tinha saído do Dome Reverse, o que a gente viu aqui é que ele tinha que estar 100% naquele momento, que nem o Dory Brog aparecem estar agora. Por que o Shebek não recuperou a energia dele que nem o gigante? Isso foi uma falha de roteiro do Oda, foi algo que ele pensou agora só para justificar a não morte de Dory Brog e simplesmente se esqueceu desse caso do Shebek? Eu não acho que a explicação desse mistério seja, o Garp e o Roger foram tão fortes que tiraram o Shebek à força do Dome Reverse e isso fez com que eles não voltassem recuperados que nem o Dory Brog e tal. Ou algo como naquela época o Imu não tinha esse tipo de domínio sobre o poder e era mais fudido, blá blá. Eu não acho que vai ser uma desculpa esfarrapada ou algo simplista assim. Eu prefiro acreditar na minha teoria. E eu só vou mencionar outra coisa aqui, que é o caso do Harold, sendo que o Harold, ele tava no Dome Reverse, mas ele também tinha um pacto, né? O que faz as coisas serem um pouco diferentes, e ele morreu de uma vez pro Loki, que é um poder que a gente ainda não entende direito e que Imu sente como algo nocivo pro poder dele. Então é um caso que pode ser uma exceção, algo do tipo, então eu não vou considerar o caso do Harold, tá bom? Mas a minha teoria para a possível sobrevivência do Shebek, mesmo ele tendo sido executado pelo São Fingalen Garlin, a gente nunca soube aonde está o corpo dele. A gente nunca teve esse tipo de informação, se eles pegaram o corpo do cara, se eles apagaram junto com a ilha ou algo do tipo, mas existe uma teoria muito antiga de que Barba Negra teria o corpo de seu pai escondido na escuridão da Yami Yami no Mi. E essa teoria ganhou muito poder por causa de eventos recentes. Se você não sabe, acabou de ser lançado o volume 114 de One Piece, que inclusive foi o volume cujas vendas fizeram ultrapassar Super-Homem e se tornar a história em quadrinhos mais vendida do mundo. Sempre quando um volume novo é lançado, o Eiichiro Oda se propõe a responder perguntas dos fãs, e nesse quadro geralmente existem muitas revelações, como por exemplo, o passado do Kid foi revelado no SBS, a árvore genealógica do Zoro foi revelado em um SBS, entre outras coisas. E nesse CBS teve várias coisas interessantes, como Oda falando mais ou menos que Shiki está vivo e é capaz que ele reentre a história, mas a informação que foi mais importante pra mim e que casa muito com essa teoria é uma que pareceu só uma resposta padrão para aumentar o universo de One Piece, na qual um fã pergunta pro Oda qual é o nome da espada de Shebek e ele diz que o nome da espada é Eclipse. Por que essa informação é tão interessante e é tão importante para essa teoria? Se você não sabe, o nome do barco de Marshall D. Teach é Sabre de Shebek. E se o nome do barco dele é esse, podemos dizer que o nome do barco do Teach é Eclipse. Uma das teorias mais famosas envolvendo Marshall D. Teach é que em algum momento da obra ocorrerá um eclipse no mundo de One Piece. E o eclipse é um momento onde o sol é coberto, onde não tem mais luz, só escuridão, algo que ajudaria a potencializar muito o poder da Yami Yami no Mi. Barba Negra é de longe dos personagens mais misteriosos da obra, com seu corpo estranho, o porquê ele tem duas frutas, como ele fez isso, a Yami Yami no Mi, tudo que envolve ela, mas Rox de Shebek também é uma figura muito misteriosa, principalmente na sua passagem na Terra Sagrada, onde ele tem aquele papo com Imu e ele diz que ele vai voltar, como se fosse praticamente uma profecia. É capaz que Teach tenha conseguido recuperar o corpo de seu pai e no eclipse ele talvez consiga revivê-lo de alguma maneira, ou talvez ele está vivo dentro do buraco negro da fruta. Marshall D. Teach seria aquele que no eclipse poderia extrair o potencial máximo de sua fruta e tirar tudo que está escondido dentro dela, né? Eu tenho a minha teoria pessoal, que a Yami Yami no Mi seria uma espécie de One for All de Boku no Hero, no sentido de que tudo que é guardado nela fica nela. Não é que se o usuário dessa fruta morre, tudo que ele guardou na fruta vai simplesmente explodir. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso. E essa revelação do Dome Reverse, junto com essa informação do SBS, estão fazendo com uma das teorias mais viajadas
esteja perto de se tornar realidade. E o fato do Dome Reverse ter mais ou menos essa fraqueza, eu acho interessante, né? Mostra que o poder de Mu, ele ainda assim tem uma certa troca equivalente, né? Você não consegue simplesmente mexer com todo mundo e controlar todo mundo, fazer todo mundo virar um demônio ao seu serviço, e simples assim, vai ter um revés que depois que isso passar, a pessoa volta ao normal e volta saudável e pode te enfrentar, por exemplo. Ao mesmo tempo que o Dome Reverse não serve só para inimigos, né? E Mu pode fazer isso com seus próprios aliados para transformá-los em demônios absurdos, então fazer eles morrerem depois da transformação não seria o ideal, o que também faz sentido. Sendo que toda a situação do Shebek no Dome Reverse, dele sendo morto naquele estado, ainda é algo muito nebuloso, a gente já não sabe o que significa, mas o que eu tenho certeza é que tanto o Barba Negra quanto o Shebek são personagens misteriosos, são personagens que sempre pareceram ter um plano muito a longo prazo, algo meio até profético, então nunca se sabe quando a gente tá falando desses personagens. Mais um capítulo desse maravilhoso arco. Elbaf, que já se tornou, né, top 10 arcos mais longos de One Piece. Ainda tem que comer bastante arroz e feijão para chegar perto de Dressrosa e Wano, mas a gente tá caminhando. Elbaf sempre foi tido como um dos arcos grandiosos e é capaz que a gente ainda veja bastante dessa ilha. Mesmo achando lá no começo que seria uma ilha meio transitória, que já não ia demorar tanto tempo, é capaz que a gente fique um tempinho aqui, afinal tem muita coisa pra ver ainda. O cenário para os Cavaleiros Sagrados e para Imu, que tá vendo tudo por Bluetooth, tá uma merda, os caras tão se fudendo de verde e amarelo, ainda mais com a chegada de Loki, Luffy, enfim, vai ser uma pataquada isso tudo. De qualquer maneira, eu acredito que uma das maiores qualidades desse arco é que em todo o final de capítulo a gente fica ansioso para o próximo. Eu acho que isso é algo muito positivo nesse arco. Em nenhum momento a peteca está caindo, eu acho isso fantástico, porque One Piece é uma obra que tem vários problemas de ritmo, mas isso não acontece em Elbaf, o que eu gosto muito. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva no canal, isso me ajuda demais. Se tiver pelo celular, dê uma hypada pra ajudar o guri. Um agradecimento especial para o Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Buruburu, Vanilson Silva, Retroblaze, Bigode Orei, Maria, Matheus Santos, João Oben, Pedro Junqueira, Gabriel 3D, Volknaio, Kakio de Baixinhos, Tico Mia, Rebenê, Alissu, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gabizardo, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Matheus Saaf, Feceu, The Blood Hunter, Matheus Queiro, Quebra-Cabeças, Prazo Tauá, Timão Analítico, Goiaba 1902, Hipnos 11, Devins Muito Legal, Vinho de Flores, Killer, É Verdade, Henry, Vitória Série Souza, Toxic, Bambu, Isalon, Stelrovande, Manjobão, Catraca, Kunico Amakoto, Ricobs, Teus 7, Biels, Philips Morgan, Pixel Z, Edmir Dessa, José Jackson Gouveia, Maurício Vieira, Jairo Zipelli, Matos Gabriel Rodrigues, Jana Correia, Igor Silva, Victor Diogo, Bolseiro, Raro Liberty, Cassiri, Pedro Arrodre, Pedro Corredora PL, Iride, Luiz Elano, Foxhound, Yuri Fukuda, Pepoca, Gabriel Rachadel, Selk, Abílio Rua, Drincomene, Jovem Dinâmico, Guilherme Xavier Barbosa, Skull, Gabriel Madrugada, Woffen, Chiboca Xota, Rimonzinho, Gabriel Neves, Fábio do Gás, Martil Coben, Xebribissauro, Prociachum, Roscarelli, Vitor Souza, Igor Viana, Tarcísio Bandeira, Júlio C. Branco, Rivaldo Fulgor, Gustavo Onded, Ogugas, Vitor S, Flap King, Iburinha, John Stutters, Vander, Barbalha, Petequila, Rafael Lima, Zé Silver, Eu Sei Meu Nome, RandeVGJ e Eugênio Yuna. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!